Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o GPEC, Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade, com muita felicidade, para hoje tratarmos do seguinte tema, em comemoração ao Setembro Amarelo, de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Suicídio, epidemia silenciosa, acolhimento e orientação na casa espírita. Então vamos, sob o Evangelho de Jesus, reflexionar sobre este tema. Antes, para começar, vamos fazer uma prece com o objetivo de nos aclimatar psiquicamente para a realização do melhor trabalho possível. Mestre Divino, Pai de misericórdia e amor, que o Senhor nos inspire e nos proteja, abençoando os nossos bons propósitos de divulgar tua doutrina de consolação e amor, para que sejamos felizes nas nossas reflexões, para que todos os que andam angustiados, inquietos, assustados, temerosos, ansiosos, deprimidos com as cenas que temos testemunhado, possam a partir desse momento sentir conforto, paz, a alegria que promana do teu coração misericordioso. Vem ter conosco, conferindo-nos alívio e discernimento de que necessitamos para os desafios que precisamos empreender. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja de sempre. Que assim seja. Então, gente, vamos fazer as nossas humildes reflexões. Na obra O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, na segunda parte, em que ele fala sobre exemplos e comunicações, no capítulo 5º, intitulado Suicidas, temos uma excelente comunicação do espírito São Luís, em que ele vai dizer: o suicídio mais severamente punido é aquele que se cumpre pelo desespero, e tendo em vista livrar-se das misérias da vida, sendo essas misérias, ao mesmo tempo, provas e expiações. Subtrair-se delas é recuar diante da tarefa que se aceitara, às vezes mesmo, diante da missão que se deveria cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo que se faz com conhecimento de causa, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança, quer se escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima. O suicídio não tem mais objetivo. É lógico que nós sabemos que, não obstante a consoladora doutrina dos espíritos, o manancial que nós temos com o Evangelho de Jesus, por vezes nós espíritas nos sentimos desanimados, atribulados, desesperançados, ansiosos e deprimidos. Afinal, somos seres humanos em contato com o sofrimento. Mas talvez o que São Luís queira dizer é que com a doutrina dos espíritos nós temos recursos para reagir das nossas dos nossos pessimismos, das nossas inibições, das nossas ponderações, de paisagens mentais que por vezes formulamos que nos deixa encurralados perante os desafios da vida. E a indignação, a incapacidade, a intransigência para aceitar os desafios da vida, por vezes, faz com que o peso que a gente carregue se torne pesado demais. Daí vem a ideação suicida, daí vem esse espectro suicida no qual a gente se posiciona e que, por vezes, nos faz atentar contra a nossa própria existência, se não de modo direto, como ele bem explicou, de modo indireto, em que a gente vai se desinvestindo da vida. E o que leva uma pessoa a se agredir e a tirar a sua própria vida? Quais as consequências espirituais? Como lidar com a vontade de se matar? Como lidar com o ser amado em risco ou que tenha consumado um ato desses? Será que aceitar a realidade pode nos dar a calma e a resignação necessárias para suportar
um momento de grave crise, quantas vezes nós nos comportamos recalcitrantes, obstinados? É lógico que alguém que pensa em se matar, na verdade, quer estabelecer uma diferença, uma mudança no próprio modo de sofrimento. Quer tentar alguma coisa diferente e, por vezes, sozinho, não teve condições de cogitar em outras saídas. Alguém que pensa em se matar quer sair da eternidade psíquica do sofrimento em que se encontra, pelo qual passa. Quer acabar com esse sofrimento inominável que se acerca de si, ainda que isso implique substituir a vida tal qual ela se apresenta por outro modo de sofrimento, que é muitas vezes pior, pois adicionado aos sofrimentos que já experimentava enquanto encarnado se somam os sofrimentos do remorso e de todas as repercussões por ter delinquido contra a lei de amor. São pessoas que se matam por uma série de motivos, sempre multicausal, por um fim de um relacionamento, porque perderam o emprego, porque precisaram sobreviver a alguma experiência de miséria, de luto, de frustração das próprias expectativas, porque foram desenganadas, desiludidas, porque a vida não é exatamente o que esperavam. Nós não devemos julgar nem comparar os sofrimentos. Já que nós estamos falando sobre acolhimento e orientação na casa espírita, talvez o primeiro ponto e mais importante seja o da escuta, que a gente possa ter a nossa atenção direcionada com empatia para nos colocar na situação experimentada por aquele indivíduo, sem a tentação de nutrir os nossos preconceitos e crenças individuais para julgar o livro pela capa, sem a tentação de comparar sofrimentos, porque há tanta fome no mundo, porque há pessoas que por vezes morrem com falta de ar por conta de não conseguir lidar com uma enfermidade dolorosa, e aquele que tem tudo deprime aparentemente sem motivo algum, padece de um vazio existencial que aparentemente não tem razão de ser, porque é um beneficiado e porque deveria valorizar os benefícios da vida. Não é assim que acontece. Cada um de nós temos uma paisagem mental, enfrentamos a realidade com as capacidades e os recursos psíquicos que dispomos naquele momento. E por vezes um sofrimento, ainda que nos pareça pequeno, é insuportável, incomensurável, né? Basto o suficiente para que a gente sucumba diante desse peso. Às vezes a sensação da gente estar sozinho no mundo, de atravessar um deserto afetivo, a falta de incompreensão nos traduz uma sensação insuportável perante a impotência de coisas que a gente não tem condição de modificar. E durante as experiências da nossa vida, infelizmente, a maioria de nós, adicionado ao peso dos sofrimentos, também permanece preso nas próprias convicções, por vezes insubordinado perante os desafios apresentados, desobediente aos propósitos divinos, negando-se a abrir as portas do próprio coração às oportunidades que nos chegam de todos os modos. Então, se essa pessoa em sofrimento teve a coragem de procurar um centro espírita para pedir ajuda, o mínimo que a gente pode fazer é ouvir, atender aquilo que ele requer de nós. Seja um minuto de atenção, seja o fato de suportar a angústia de lidar com o sofrimento que a gente tem a vontade de aniquilar e de apaziguar aquela pessoa. E por vezes não sabe direito o que fazer. Porque muitas vezes quem deve fazer alguma coisa é o próprio sujeito para sair daquela posição em que se encontrou, ou que, pela incapacidade de transformar a situação, precisa transformar a si mesmo, desenvolvendo um outro olhar interno, de dentro para fora, perante a vida. E a nossa presença ao seu lado, naqueles momentos delicados, pode dar a sensação de que eu não estou mais sozinha, de que há esperança, de que há razões para continuar seguindo, de que eu posso continuar acreditando, né, na reforma da humanidade, porque alguém que tudo tem saiu do conforto do seu lar e esteve no centro espírita naquela tarde, naquela manhã,
naquela noite para ouvir aquilo que um estranho tinha a lhe dizer, sem julgar, sem dar conselhos, sem querer resolver os problemas, com sincero desejo de auxiliar e acolher. Então, isso parece pouco, mas já é muito. Porque muitas vezes a gente não encontra isso na nossa família, o sentimento de compreensão, de entendimento. A gente não encontra isso entre os nossos próximos, entre as pessoas que a gente conhece. E, por vezes, nós também nos embrutecemos, porque é um movimento dinâmico do que a vida nos concede e do que nós também concedemos em relação à própria vida. Como o próprio apóstolo Paulo mais tarde vai escrever na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 a 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Estima-se que no mundo haja aproximadamente 800 mil pessoas que morrem por suicídio todos os anos, e a cada ano essas estatísticas aumentam assustadoramente, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. Para cada pessoa que morre por suicídio, há pelo menos 20 que tentam o autoextermínio, e a tentativa prévia é um dos maiores preditores de risco na população em geral. No Brasil, em média, 13 mil mortes por suicídio por ano, ou seja, a cada 45 minutos, ou cerca de 32 por dia, evidenciando um grave problema de saúde pública. Daí o título da nossa apresentação: Suicídio Epidemia Silenciosa. Isso vai acontecendo enquanto a gente está trabalhando, tomando café, indo para a faculdade, fazendo as coisas dentro de casa, e raras vezes é noticiado na TV, até por conta do efeito Werther, de repetição por outros, né, que podem ter naquela notícia um gatilho para despertar essa ação em si. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos informa também que um suicídio consumado deixa, em média, de 10 a 12 pessoas doentes, enlutadas, que são os familiares mais próximos, as pessoas que conviviam diariamente com aquela pessoa, na sua casa, na sua profissão, no seu ambiente onde morava. Ou seja, nós precisamos aprender a tornar a nossa leve e momentânea tribulação, a tornar as cadeias a que nós somos convidados a permanecer em escadas luminosas para a nossa vida, para a nossa ascensão, capazes de produzirem em nós uma glória muito excelente, não temporal, mas de ordem eterna, através do esforço pessoal de nos melhorarmos intimamente e crescer para Deus. E para isso, a ajuda recíproca de uns em relação com os outros é tão importante. Daí a tarefa do atendimento fraterno no centro espírita, de suma importância. Definitivamente, o suicídio não é a solução, e ao lado de compreender esse sofrimento angustioso, nós também precisamos estar abertos a buscar ajuda, receber ajuda e dar o auxílio. Várias iniciativas podem ser citadas por aqueles que sofrem, inclusive no próprio atendimento fraterno, para momentos quando o centro estiver fechado, quando ele não conseguir estar no atendimento fraterno para desabafar, que é o Pode Falar, um serviço de saúde mental gratuito para jovens de 13 a 24 anos através do site podefalar.org.br, o CVV, Centro de Valorização da Vida, cvv.org.br, através do site tem as informações e também o chat, que ele pode falar com um voluntário disponível para a escuta empática, 24 horas por dia, todos os dias por semana, um serviço gratuito também disponível pelo telefone 188, onde pessoas capacitadas estão à disposição com treinamento adequado para acolhimento, conversa e auxiliar diante de qualquer sofrimento, seja uma dor pequena ou grande, temporária ou de longo prazo. Também recebe através do e-mail essas comunicações e presencialmente em algumas cidades. Mas não obstante todas essas louváveis iniciativas, grosso modo, nós temos muitas dificuldades de nos render às experiências propostas pela vida. E talvez
essa forma de acolhimento e orientação na casa espírita seja basilar, que nós, naquele momento, o que a gente, mais do que a gente fala, né, para além do que a gente fala, mas o que a gente faz, como a gente trata aquele ser, é isso que fica. É isso que gera um vínculo, uma sensação de que eu estou tendo uma continuidade, de que eu estou sendo compreendida, entendida, amparada naquele momento. Está no olhar, o olhar que não é julgador, preconceituoso, apressado, para terminar logo o atendimento, para se livrar, porque está incomodando ouvir aquilo que eu tenho a partilhar, que está presente no tom de voz, pausado, calmo, tranquilo, que está realmente à disposição para poder amparar, não apenas na escuta, mas também na palavra. São os pequenos gestos, não que precise ficar tocando na outra pessoa, mas os gestos que se transferem magneticamente através das vibrações do nosso coração, quando a gente vai para o centro, realmente com boa vontade para auxiliar, e isso emana de nós. Quando nós somos gentis, né? Quando a gente consegue trabalhar com cooperação, sem necessariamente a tendência de convencer quem quer que seja. Quando a gente ajuda sem o desejo de ser reconhecido por isso, cultivando naquele coração uma amizade, uma esperança, simplesmente para que ele fique mais um dia entre nós, considerando, reconsiderando, passando em revista a sua existência, relembrando dos afetos que tem, a fim de que possa permanecer na vida e pintá-la com outras tintas, menos tristes, menos tenebrosas, menos autodepreciativas, para que não alimente o desânimo, mergulhando na culpa infrutífera e contraproducente, porque só o fato de alguém estar ali na sua frente, conversando com ele, mostra que ele é importante, que ele não precisa, como única solução para esses problemas, fugir pela porta falsa ao suicídio. E ainda que essa pessoa que esteja diante de nós seja espírita, que a gente não utilize com ar professoral os casos íncitos em O Céu e o Inferno ou em outras obras da literatura mediúnica para apavorar ou utilizar o temor, o medo para coibir esse ato, porque isso não adianta. Falar do Vale dos Suicidas, falar das experiências muito piores, isso só demonstra o afastamento de um coração que busca acolhimento e sofrimento, e que por vezes tem grande desenvolvimento intelectual e sabe das consequências, inclusive espirituais, do seu ato. Mas naquele momento ele quer um sofrimento diferente. Naquele momento ele não suporta a dor pela qual ele passa, porque transmite uma sensação de eternidade. Uma realidade que para ele é repulsiva, é dura de aceitar. E a forma como a gente está ali junto, tratando aquela situação, pode mudar completamente a visão que esse ser tem diante dessa situação. Tal a importância e tal a influência que a gente exerce uns em relação com os outros. Por vezes, essa dificuldade de aceitar a realidade está da enfermidade pertinaz que nos traz a lembrança, a reflexão sobre a transitoriedade do corpo, sobre a necessidade de ter cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente, de que há coisas mais importantes do que as preocupações que a gente tinha até então, cuidar da nossa própria saúde. Às vezes é a dificuldade da privação material, as negativas da vida para os nossos desejos que foram tão investidos, tão cultivados. Às vezes são padrões de comportamento que nos impedem de manter vínculos e prezar pela saúde das nossas relações. Às vezes é a falta de paciência perante as pequenas insistências e perturbações do dia a dia, que são apresentadas justamente para que a gente possa conquistar o autocontrole. Para o suicídio, existem alguns fatores de risco: transtornos mentais, como depressão, transtornos de afetividade, de humor,
psicoses, transtornos de personalidade, não diagnosticados ou não tratados, histórico de doença mental na família, ideação ou plano suicida, a tentativa pregressa de suicídio, que acaba se figurando como um fator de risco para novas tentativas, o histórico familiar de suicídio, o abuso, a dependência de álcool e outras drogas, além de fatores psicossociais, como abusos físicos ou sexuais, perda ou separação dos pais na infância, instabilidade familiar e relacional, o isolamento social, lutos, o desemprego, a aposentadoria ou mudanças na própria forma de viver, perdas financeiras, eventos traumáticos, os mais diversos, presença de doenças crônicas, fatores psicológicos como ansiedade intensa, vergonha e humilhação, baixa autoestima, o sentimento generalizado de desesperança, a pouca flexibilidade para enfrentar adversidades. Por isso, talvez se nós empreendêssemos um trabalho mais consistente e perseverante no autoconhecimento, na vigilância, na percepção destes sinais que surgem na nossa convivência com outras pessoas, nos movimentos de reflexão íntima, seria muito mais fácil observá-los e não rejeitá-los de modo intolerante. E para além desse autoconhecimento, que embora indispensável, não basta a si mesmo, se nós empreendêssemos um esforço de reforma moral infatigável, estaríamos mais habilitados a buscar os nossos enganos, a confessar os nossos erros, os nossos pecados, a atentar para as nossas más inclinações e também para realinhar a nossa conduta. Mas infelizmente a dor pungente, após tantas tentativas negadas de despertamento pelo convite ao autodespertamento, é a bênção que nos chega para ir nos redimindo devagarinho. Quantas vezes a gente não toma ofensa para o lado pessoal? Quantas vezes a gente não confere excessiva importância a certos comentários, às vezes de pessoas que sequer nos conhecem, que não vivem os nossos problemas, que não testemunham os nossos esforços, que muitas vezes, ao emitir uma opinião falsa ao nosso respeito, nos dilacera, nos aniquila, nos reduz a pó. Uma pessoa que nos engana, nos ultraja, nos trapaceia, infelizmente é um enfermo, um necessitado de nosso perdão e de nossas preces. Quanto de maldade da nossa própria parte não há nos pequenos atos covardes de vingança velada. Jamais perdoarei quem me feriu, que não pegou numa arma para desferir contra o outro um golpe, mas pegou o pensamento e o saturou de energias perturbadoras e doentias e foi envenenando-se a si mesmo, achando que assim faria mal a outro. Por isso é importante nós ponderarmos todas essas situações a fim de que a gente possa trabalhar a aceitação da realidade e cultivar os fatores de prevenção em relação ao suicídio, quais sejam a religiosidade, a evangelioterapia, o desenvolvimento da própria fé, a adoção e a abertura para que a gente possa ter os recursos indispensáveis para aceitar e atravessar o sofrimento. Recursos na casa espírita, médicos, psicológicos, energéticos, todos os disponíveis, para que a gente possa tornar a nossa vida mais leve. Os vínculos, as relações afetivas verdadeiras que a gente estabelece com os outros é fator de proteção contra o suicídio. Os cuidados, autocuidados, a valorização de nós mesmos também são fundamentais para que a gente possa aceitar a realidade, valorizar a nossa vida e pintá-la com tintas mais próprias à nossa condição espiritual, mantendo uma atitude corajosa de examinar o sofrimento com coragem e lucidez, entender que todas as reações de ira, violência, rebeldia ao sofrimento mais ampliam as nossas desarmonias e o próprio sofrimento. Trabalhar sempre a resignação dinâmica, a aceitação do problema
com uma atitude corajosa para enfrentar o sofrimento e trabalhar por remover a causa, se possível for. E se não for possível, que nós possamos transformar a nós mesmos, mudar a nossa percepção diante da vida, reconhecendo tudo de bom que nos chega, todos os livramentos que o Pai Celestial nos concedeu e as inúmeras oportunidades para que sejamos o que ou quem quisermos na vida que nos foi presenteada, assumindo a nossa autonomia e o nosso livre-arbítrio. Considerar que todos nós somos indivíduos dignos de sermos amados e tomarmos por modelo alguém que nos ama, que nos dedica atenção e que por isso mesmo seja credor de receber todo o nosso afeto. Evitar o apego e o interesse que vão gerando ansiedades e medos. Aprender a lidar com a vida com mais generosidade, abrindo mão daquilo que efetivamente não é indispensável à nossa existência. Buscar não reagir à agressividade, treinar-nos na ação de sempre querer bem e ver bem as demais pessoas, cultivar e expandir ideias e conceitos edificantes, não nutrindo maledicência, inveja, calúnia, identificando e estimulando os traços de bondade no caráter alheio, aplicando a compaixão quando agredidos com uma reação de pesar diante do ato infeliz, proporcionando o equilíbrio e impedindo a sintonia com a cólera. Essa compaixão dinâmica vai além da piedade e busca ajudar o infrator com bondade, impedindo que se instale o sofrimento na criatura humana. E reflexionar e vivenciar o amor como um antídoto mais eficaz contra quaisquer males, instaurando a paz, irradiando confiança, promovendo a não violência, estabelecendo fraternidade e paciência. Talvez essa seja a melhor intervenção terapêutica quando alguém em sofrimento se acerque de nós. Que estejamos junto com ele, para que naquele momento ele não se sinta sozinho e que ao mesmo tempo nós recordemos das potencialidades inúmeras e imensas que cada ser humano tem de amar e de construir uma realidade nova e muito mais feliz em derredor dos seus passos, se utilizar a sua boa vontade para isso. Então, meus amigos, que Deus possa sempre nos iluminar e nos envolver com as suas bênçãos divinas, de muita paz e misericórdia, com a finalidade de que nós sejamos instrumentos do seu amor, onde quer que a gente esteja, seja qual for a nossa posição no mundo. Gostaria de agradecer ao convite merecido dessa casa, a atenção destinada nestes momentos e rogar ao Pai Celestial que abençoe a todos os trabalhadores e frequentadores deste santo lugar. Para finalizar, então, vamos fazer a nossa prece para agradecer. Mestre amado, certa vez nos dissera: vinde a mim, todos vós que sofrem, que sentem o pesar do fardo dos vossos sofrimentos, e eu vos aliviarei. E aqui nós estamos, Senhor, buscando o conforto e o consolo da tua amada doutrina, desse Paracleto que nos enviastes, com o objetivo de permanecer conosco até o fim dos tempos, para que nós possamos sempre praticar a caridade com perseverança em derredor dos nossos passos, transformando a nossa vida num hino de luz e de paz para nós e para os nossos semelhantes. Tende misericórdia, Senhor Jesus, de todos os que estão enfrentando a noite escura das suas almas, para que possam sobreviver por apenas alguns instantes a mais, o suficiente para vir a excelsitude da vida e se dar conta da perfeição divina, da sua magnificência, do seu poder e da própria capacidade de amar. Que o Senhor nos estimule a paz e a caridade sempre e que possamos eternizar a sua lembrança nos nossos corações, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa marcha. Que assim seja, Senhor. Um grande abraço, gente, e até a próxima, se Deus quiser.